Começando mais um Ed Talks, aquele bate-papo bem legal aqui do portal Ed News e que tem o apoio da produtora Play It Again. E no bate-papo de hoje a gente vai conversar com o Dirceu Correia Júnior, ele é CEO da Postmetria. Bom, Dirceu, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Queria que você comentasse um pouco sobre esse teu trabalho, né? É um trabalho muito novo, né? Está um desenvolvimento ainda, o mundo todo correndo atrás em busca de soluções. Queria que você falasse um pouquinho sobre Postmetria. Então, a Postmetria, na realidade, ela é uma empresa de tecnologia, mas focada num ambiente de negócios que hoje é muito conhecido como experiência do consumidor. Sim. E o que a gente tem tido um impacto bem interessante no mercado hoje é porque a gente trouxe uma inovação que, de certa forma, evoluiu um conceito de negócio nessa área de olhar para a satisfação de clientes, mas também trouxe uma abordagem que aproveita todo esse ambiente de tecnologia que a gente está vivendo, do que se fala em Big Data, né, que é, na prática, um oceano de dados em que a gente está envolvido hoje em dia. Né? Então, a gente tenta juntar esses dois aspectos e levar para o mercado inovações nesse sentido, na melhoria da relação entre empresas e consumidores. Né? Muito legal. Eu estava acompanhando algumas notícias hoje ainda e reparei que, com relação à Big Data, a tecnologia, o desemprego nos Estados Unidos é o menor deles. Ou seja, uma demanda grande, e aqui também no Brasil, né? Para se começar o trabalho, né? É uma oportunidade muito grande. Né? Então, o que a gente vê é que Big Data, que todo mundo fala, na prática, ele tem vários Vs hoje em dia, mas em essência ele é um conjunto de três, que é volume, velocidade e variedade de dados. Quando tu pensa em volume, tu sabe que é essa produção exponencial que se tem desse conteúdo, que quanto mais é produzido e difundido, mais rápido ele é desenvolvido. E o que leva à alavancagem dessas dois vértices é justamente a base, que é a variedade. A gente vê a cada tempo aí novas plataformas, novos ambientes de redes sociais, novos canais de comunicação com as empresas, né? Então, o que a gente percebe é que as empresas, elas têm que ter capacidade de absorver um novo perfil de cliente, porque, na realidade, é o cliente que está multicanal. Né? Então, é ele que se utiliza desses diversos recursos de tecnologia e mídia para colocar a sua conveniência, a demanda, a frustração, satisfação com as marcas. Né? E aí a Postmetria, ela é uma plataforma que, a partir desse contexto de Big Data e inteligência artificial, e a inteligência artificial entra no sentido de a gente poder dar uma capacidade de interpretação automática de um enorme volume de dados, né, que todas as empresas têm diversos pontos de contato para atender. Elas vão lá, resolvem a dúvida do cliente ou sanam um problema que ele está trazendo, mas a grande dificuldade delas é depois conseguir dessa riqueza informacional que elas ficam tanto em bases internas, como um e-mail Fale Conosco, um chat, quanto em bases externas, como redes sociais e outros, conseguir tirar inteligência, absorver inteligência para melhorar o seu produto, melhorar o seu conteúdo, melhorar a sua performance. Então a gente criou, de certa forma, uma evolução de uma métrica, né? Essa métrica é bastante conhecida hoje no mundo corporativo, que é o NPS, que é o Net Promoter Score. E se o NPS é a métrica mais usada no mundo para análise de satisfação, porque ele elimina aquela questão de tu mandar vários questionários, que quase ninguém responde, inclusive, e ele centraliza tudo numa pergunta. Todo mundo que já interagiu, talvez não conheça tecnicamente o conceito, mas já interagiu com aquela pergunta que alguma empresa te fez: olha, de 0 a 10, quanto tu recomendaria a minha marca? Toda empresa que está usando essa pergunta, em geral, está no back-office usando a métrica NPS. O que a Postmetria fez, por sua vez, usando esse Big Data, essa inteligência artificial? A gente eliminou a dependência de tu poder chegar nessa métrica, que é uma escala de esse 0 a 10, entendendo a satisfação, sem ter que necessariamente fazer a pergunta. Então a gente usa todo esse aspecto de informação que já está disponibilizada, seja em ambientes externos na internet, como em bases internas, lê, interpreta isso automaticamente em escala, a partir dessa inteligência artificial, e faz essa metrificação na escala. E isso tem auxiliado as empresas a aumentar a abrangência de feedback. Você gera os dados ou você usa os dados da empresa? As duas coisas, né? A geração em si nós não fazemos. A geração para nós é a coleta, a varredura que a gente faz na internet. E isso é um detalhe. A gente,
começou a métrica chamando ela de Social NPS. Hoje a gente fez um rebranding, vamos dizer assim, e a gente está falando sobre Spontaneous NPS, porque sim, a gente tem todo um aspecto de olhar para essa, quando a gente fala de redes sociais, né, de olhar para esse conteúdo que estão nessas mídias, mas a gente vai além. Então a gente faz essa varredura na internet aberta e comentários públicos em redes sociais, mas também em outros ambientes, sites de conciliação, blogs, portais de notícia, tudo que é a percepção que o consumidor tem de determinada marca ou produto. E também, e aí nesse caso não é nós que trazemos necessariamente, mas a empresa já tem essa informação, ela tem uma riqueza que vem desses outros canais de atendimento, como esse e-mail Fale Conosco, aplicativos que tu tem lá no Google, do Android, no iOS e por aí vai. Todos os pontos de contato que o cliente tem com a empresa, gerando esse conteúdo descritivo, qualitativo, espontâneo, é base ou insumo para a nossa leitura, para entender a satisfação, a frustração dele e trazer uma métrica. Incrível, né? E ajuda muito a empresa, né? Como você mesmo falou, hoje você saber o que o teu cliente pensa, né? O teu consumidor pensa é fundamental, né? Exato. E com o machine learning, né? Você vai aprimorando cada vez mais, né? Isso é uma coisa bacana, porque nessas tecnologias, né, em especial de inteligência artificial, faz com que a gente tenha várias camadas de compreensão dessa fala do cliente. Então, tu tem uma camada básica, que é essa capacidade de ter um processamento dessa linguagem natural, e essa linguagem natural vai afunilando dentro do contexto do segmento desse cliente e do contexto diário, do dia a dia dele mesmo, né? Então, isso é muito bacana, porque faz com que esses nossos clientes consigam ter um driver de tomada de decisão com base em dados. Então, uma coisa bacana é tu ter experts dentro da tua empresa que conheçam o mercado e aí tu toma atitudes e decisões de dentro para fora tentando alcançar esse mercado. Mas o mais bacana ainda é quando tu consegue ter essa capacidade de ser sensível ao feedback que está vindo de fora para dentro e ter essa capacidade quase experimental de mudança institucional para aproveitar esse oceano de dados que a gente vive. Né? Imagina, a gente pode chegar, se você tendo essa capacidade de entender do consumidor, você pode partir para o preditivo. Você sabe que ele vai comprar um carro. Perfeito. A gente então, tem uma evidente, entrega... já está quase certo que ele vai comprar um carro. Exato, exato. O que a gente, hoje, as análises, a gente tem dentro da plataforma uma estrutura que a gente chama preditivo, mas na realidade ela consegue chegar no nível até prescritivo, porque ela lê essas informações, consegue entender os padrões que estão envolvidos ali e consegue entender que determinada sazonalidade, período, tempo, contexto de frequência dessa informação pode gerar uma consequência, né? Mas tem um detalhe bastante importante aí, que falando em tecnologia, né? Eu fiz a maluquice, como eu às vezes brinco de dizer que eu fiz não um, mas 2 mestrados olhando para essa questão de como a tecnologia impacta no processo de gestão, né? E em determinado momento eu queria entender mais como é que as empresas utilizavam os dados, né? E quais eram os dados que elas tinham mais dificuldade ou como elas estavam fazendo. Aí pensando nisso eu fui olhar para as grandes empresas. E aí, para minha surpresa, eu fui olhar para as grandes empresas e vi que não necessariamente elas estavam num alto nível de uso dos dados. Você sabe que eu tenho comentado muito isso. Eu presido a ABIND, Associação Brasileira de Marketing de Dados. Sim. E então a gente tem um contato enorme com o pessoal. E incrível como nós estamos ainda em alguns estágios, né? Exatamente. Pouco avançados. Pouco avançados. Tanto que muitas delas hoje, e às vezes acaba tendo uma certa panaceia, mas tem muitas empresas fazendo um trabalho muito sério que se chama de transformação digital, né? Que eu acho que é uma tendência, uma necessidade. Mas fazendo essas pesquisas, eu descobri uma informação que foi muito interessante, que a gente vive nesse oceano de dados, todo mundo hoje fala de Big Data, é uma buzzword, tem, né? Tem uma palavra que eu gosto muito, que é dataísmo. Dataísmo, exato. Que é quase uma religião, né? O sufixo ismo ele leva para a questão de doença, né? Muitas vezes que uma coisa muito sem criticidade gera isso, mas o que é bacana que a gente descobriu nessas investigações foi que se fala muito em Big Data, mas na prática a grande maioria dos negócios só vive e trabalha com 20%
desse tal Big Data, que é o chamado dado estruturado. Tu clicou em tantos botões num site, navegou por tanto tempo, ganhou tantos likes, curtidas, né? Toda aquela informação que já vem, de certa forma, pronta, quantificada de determinado clique ou tempo, timings, né? Só que tu tem um outro 80% desse Big Data, sim, que isso daí são dados de diversos birôs aí de pesquisa, né? A IBM, outras big players aí do mercado também falam isso. E esses 80% dos dados desses Big Data, só 1% é utilizado. Isso daí é um dado de 2017. Então, a gente olhou para esse ambiente. O que é esse dado não estruturado desse 80%? É todo esse conteúdo descritivo, qualitativo, espontâneo, que vem não estruturado, vem de uma maneira aberta, vem de uma maneira... oportunidade incrível, né? Que é uma oportunidade incrível. A gente até gosta de brincar com uma expressão que é bando de dados, né? Bando, né? Não, um banco de dados. Banco de dados, Exato. É um bando de dados. Eu não sei o que fazer com isso, exatamente, né? Então é muito incrível. Você faz a captura, né? Mas depois você não consegue agir, né? Exatamente. Evidente que tem alguns processamentos que são complexos, né? Você falou em inteligência artificial e IBM, né? Vamos falar um pouco do Watson, que é um sistema que ele tem uma capacidade de processamento absurda, né? Ilimitada, né? Então, mas é claro que o caminho é esse, né? E o maior patrimônio que você pode ter são os dados do cliente. Já virou clichê até falar que é o novo petróleo, né? Sim, mas é o novo petróleo. É um fato, porque hoje, atualmente, a corrida da informação e do dado é o que traz, num universo extremamente volátil e com muita informação. Tem até alguns contextos que dizem que uma quantidade enorme de informação gera déficit de atenção, tu tem dificuldade de centrar. Então, nesse universo, a capacidade de tu fazer a leitura correta do dado é interessante. Só que o que estava acontecendo? Como tu estava usando só 20% dessa camada de dados, que é o dado já estruturado, quantificado, então tem até alguns artigos aí da Harvard Business Review, que eu gosto de ver bastante, falando, e outras publicações, mas falando que em alguns níveis, as empresas, esse tipo de dado estava levando as empresas a tomar decisões erradas e olhando para o lado errado da visão do cliente. Por quê? Porque o dado, qual é a dificuldade do dado só quantificável, que leva para correlação estatística ou associações? Que ele não traz a subjetividade do olhar daquele consumidor, daquele cliente, daquele cidadão, que na subjetividade ele te entrega contexto. Então, tu tem que associar a capacidade de leitura de dados, de leitura de informação, a um contexto que vai te trazer mais profundidade. Então, uma das entregas que a gente busca fazer, uma coisa é ter a métrica, essa análise geral que tu tem da nota, outra coisa é entender como é que tu está numa camada segunda, por exemplo, de segmentação por atributos. Então, legal, mas como é que eu estou em relação a preço? Como é que eu estou em relação à entrega? Como é que eu estou em relação a prazo? A gente tem clientes hoje que utilizam a plataforma e fazem uma segmentação no nível que chega de análise em SKU de produtos. Então, tu tem uma marca com vários segmentos, nesses segmentos tem vários produtos, nesses produtos tem derivações a partir de modelos, né? E tu consegue entender. Então, se por um lado essa informação da satisfação do cliente já atende e é positiva para o marketing, é positiva para a inteligência de mercado, relacionamento com o cliente, mas a gente tem clientes que essa informação está lá na área de qualidade do produto. O cara que está mexendo na peça, né, botando o parafuso, né, dentro do produto X, está olhando que aquela pseudo-frustração, aquela frustração que teve anteriormente para o cliente, é essencial para ser mudada, para levar um novo produto e melhor produto para o mercado. Com certeza, traz mais conhecimento, né? Perfeito. Do ponto de vista de chatbot, né, a gente tem percebido que está evoluindo muito, a tal ponto de já perceber no tom de voz se a pessoa está achando que a conversa está tensa, né? Ou ao contrário, percebendo que a conversa está fluindo bem, né? Esses dados, onde vamos parar com isso? Porque ela já conversa, né? O chatbot agora não é mais texto. Não é só texto. Não, tem aí previsões que para o ano aí de 2030 tu já vai ter... Hoje já existe, né? Alguns roteiros de filme sendo feitos por inteligência artificial. Eles são umas coisas meio malucas. Eles filmaram um roteiro que foi feito pela inteligência artificial. Mas daqui a 10 anos, a ideia é que
que esse nível de capacidade de interpretação, compreensão sígnica e semântica, entendimento desse processamento como se fosse a linguagem da linguagem humana, vai estar muito ativado. Bom, isso tem N ramificações do ponto de vista de emprego, do ponto de vista dessa interação e como tu trabalha a autenticidade e a espontaneidade quando tu está interagindo com a máquina e por aí vai. Mas eu acho que é um momento sem retorno, né? É um ponto de não retorno aí, e a gente tem que adaptar e fazer com que a inteligência e a tecnologia cresça aos moldes éticos do melhor para o senso da sociedade. Eu tive agora, nos últimos 20 dias, aí, convidado pelo pessoal da WPP, da área da comunicação aí também, da Mediacom, em Portugal, né? E aí o evento deles estava basicamente falando sobre essa questão da humanização da tecnologia na interação com o ser humano. Então, essa vertente foi muito para lá. Por outro lado, eu digo assim, mas são dois aspectos. Sim, é olhar como a tecnologia humaniza, mas também ver como é que hoje a gente olha eticamente para o trabalho do humano. Porque hoje a gente também tem muitos lugares que só tem seres humanos, não tem máquina, mas aquele cara tem um nível de pressão, aspecto de consumo do trabalho, onde tu vai lá, é aquele cara que fala, tem um bom dia próximo. Né? Ele, na realidade, ele nem viu que está com uma pessoa na frente, é um ser humano. Sim. Então, não é a tecnologia em si, sim o olhar, a mentalidade, a visão de o que a gente espera na relação, tanto das marcas com os consumidores, quanto de nós enquanto sociedade entre si. Né? Então, acho que é por aí. Na postometria, você já atua na lei da proteção de dados? LGPD. LGPD? Então, a gente porque nós vamos agora em agosto, próximo, né? Tá próximo. Nós estamos em dezembro, né? Em agosto é pouco tempo. Para valer já, né? Sim. Você acha que a pessoa já está se preparando? Eu vejo, a gente conversa, a gente tem desde conversa com os nossos escritórios de advocacia, clientes também, que a gente trabalha com dados, né? Eu vejo que está todo mundo essencialmente preocupado, né? Ninguém tem muita informação efetiva aí de como vai se preparar. Eu tenho buscado, até por ser uma empresa que trabalha com dados, estar um pouco mais ativo nesse sentido. Eu vejo dois aspectos, né? O bacana dessa estrutura de lei é que ela traz uma visão de quem é o dado, né? Ela traz, ela dá um highlight nessa estrutura de interação de empresas e sociedade, de que tu tem uma camada de um produto, vamos dizer assim, extremamente importante, que é a informação, que é dado, né, das pessoas, e que as pessoas que em tese são a proprietária disso não se beneficiam, né, diretamente. Como é que isso muda? Então, a lei vem para regular essa questão. Bom, a partir disso, ela também dá um passo à frente para a questão da segurança, né? Então, eu vejo um olhar benéfico em que as empresas vão ter que se preocupar mais com essa relação do cuidado dos dados e tudo mais. Internamente na postometria a gente tomou todas as precauções, né, possíveis hoje, né, em termos de dados, trabalhar sempre com dados públicos, abertos, dentro do contexto desse dado, quando não tem um opt-in da entrada, ele está anonimizado, ele ser feito uma estrutura informacional que vai gerar uma informação estatística e não necessariamente uma informação específica daquela pessoa, né? Embora a gente queira entender jornadas de consumo, né? Mas a gente está se preparando. Eu acho que algumas empresas estão mais avançadas, mesmo em empresas grandes. O impacto da entrada dessa lei vai alterar alguma coisa nos mercados, sim. Algumas empresas ou tem que mudar ou vão perder mercado. Até porque também, né, por questão de segurança, Dirceu, porque às vezes os dados é de uma empresa, mas aí tem alguém fazendo o tratamento desse dado ou usando esses dados da empresa para uma atividade para a própria empresa. Porém, ele, tendo os dados, ele também pode passar esses dados ou não seguir a regra. Sim. Então, nós vamos ter que se preocupar, ter contratos, né, entre as empresas de como lidar com os dados. Como lidar com os dados, exato. E esse entendimento de que, na realidade, os dados estão na empresa, mas eles são das pessoas, né? Bom, sem dúvida. E então, o cuidado que eu vejo que uma estrutura regulamentar, de regulamentação traz é que, assim, cara, eu tenho que me preocupar nesse sentido. É uma espécie de humanização da tecnologia. Porque eu saio dessa visão só estatística para entender que, olha, eu tenho que ter um cuidado, e aí, por isso, eu não vou usar dados sensíveis dessa pessoa. O que é dados sensíveis? Aqueles que identifiquem diretamente algumas
as relações privadas, vamos dizer assim, com uma identificação nominal daquela pessoa. Então é isso, quem trabalha muito com correntes de dados, né, que a gente chama de streaming, né, que é essa análise de navegação, vai ter que primeiro pedir essa permissão. Então tem uma série de inovações vindo aí. Na Europa você já percebe uma Sim, mudança... a GPDE já tem... Uma mudança sensível, né? Principalmente com relação a cookies, né? Exato, Então, esse processo é um opt-in, né, de tu permitir que de alguma forma a tua manifestação, teu rastro de internet seja lido e usado. Né? Então, o ponto-chave, aí eu trago a bola para a Postimetria e a gente fez o nosso planejamento estratégico todo montado em cima do contexto de organizações exponenciais. E aí que é uma universidade da Singularity University, da NASA, então eles trazem uma visão muito bacana de empresas de tecnologia que podem crescer exponencialmente. Então a gente se embasou nisso. E a gente olhou para isso e dentro desses conceitos que eles trazem, ele tem um acrônimo que é o PTM. O que é isso? É Propósito Transformador Massivo. Digamos assim, mal comparando, é como se fosse a missão das empresas, mas não é. Ele é uma coisa muito mais profunda, entra no DNA do negócio. E o nosso, da Postimetria, é opinião tem valor. Por que a gente criou esse PTM? Porque na essência do nosso trabalho está esse contexto de dizer que, cara, olha... É possível se criar uma relação de ganha-ganha entre marcas e consumidores. É isso que a gente quer no fim do dia. Você consegue interpretar um caso já negativo antes que ele evolua? A gente está olhando para esse nível de entendimento, a gente está chamando isso de níveis dentro do Spontaneous NPS, de saudabilidade do Spontaneous NPS para a marca. Então, como é que é isso? Então, tu tem hoje a gente consegue cruzar algumas bases transacionais, que são informações desse BI que está dentro da empresa. Né? Então, o que seria isso? Alguns dados relacionados ao ticket de compra, ao produto que é comprado, região e tal. Sempre anonimizando, mas tendo essa capacidade de fazer essa leitura. E aí, quando tu junta essas informações, de saber o ticket, a região, uma estrutura mais média de faixa etária, a frustração que a gente teve, a gente consegue entrar nessa linha de entender como a empresa pode usar esses dados da pessoa para tomar uma decisão mais detalhada e melhorar o seu produto. Então, trazer uma oferta, né? Exato, trazer uma oferta antecipada ou entender que esse cliente está frustrado a ponto de tu tem que não voltou, antecipar. Você tem lá num programa dizer, pô, ele tinha uma assiduidade e aí ele parou. Perfeito. Né? Qual a razão, né? Qual a razão? A gente tem alguns produtos que estão agora... Como a gente tem uma inovação, a gente já está criando produtos na esteira da cauda longa, vamos dizer assim, dessa inovação que a gente trouxe disruptando, vamos dizer assim, o mercado, né? E aí tem algumas análises que conseguem olhar para o cliente e trazer essa valorização do cliente, mas ao mesmo tempo essa capacidade da empresa aprender com esse consumidor também. E com o long tail, exato, essa cauda longa, você tem a capacidade até de gerar produtos novos, né? É o que a gente está fazendo. Serviços, produtos, exato, né? Produtos, muito bom. Bom, Dirceu, queria te agradecer aí por esse papo. Como é que a gente entra em contato com a Postimetria? Então, eu convido aí a todos a participar dos nossos canais aí. Nós temos Facebook, Instagram, procurar Postimetria no Google, postimetria.com.br é o site, né? A gente está fazendo algumas mudanças aí em breve também, mas tem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e contem com a gente. A gente tem uma equipe muito bacana lá, o pessoal, todo mundo que entra justamente com essa aderência a esse DNA que eu falei, que é esse opinião tem valor, ou seja, a gente olha muito o valor dessa informação para gerar para as empresas. Então, contem com a gente mesmo, empresas e mesmo consumidores, e que tem alguma questão, a gente tenta ajudar. Muito legal, Dirceu. Muito obrigado, viu? Bate-papo muito agradável. Vamos acompanhar teu trabalho. Valeu. Bom, tá terminando mais um bate-papo no Ed Talks do portal Ed News, e que tem o apoio da produtora Play It Again. Convido vocês para o próximo bate-papo.